Olá pessoal, aqui é Paulo Ferreira e sejam todos bem-vindos à aula 4 do curso de Dynamo for Revit aqui do meu canal do YouTube, beleza? Nessa aula, para ser bem direto, nós vamos continuar o conteúdo do nosso curso e nós demos uma paradinha na ação no Dynamo. Lembra que na última aula nós criamos um ponto numa curva e nós instanciamos uma família nesse ponto. Isso de forma automática no Revit. Só que a nossa intenção não é só instanciar uma família, como a gente viu na aula passada. É instanciar várias famílias em vários pontos ao longo de uma ou de várias curvas, tá? Porque isso é interessante. Porque se você for usar o Dynamo para instanciar só uma coisa, é melhor você dar um clique e fazer manualmente, certo? Mas quando você fala de instanciar vários elementos, aí fica um trabalho manual muito grande e o Dynamo ele pode automatizar isso para você, beleza? Só que antes da gente conseguir fazer isso e antes da gente entender os recursos que nós vamos utilizar para fazer isso no Dynamo, nós precisamos entender alguns conceitos muito importantes aqui no Dynamo, beleza? Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre listas, tá? Sobre criação de listas e sobre manipulação de listas, certo? Essa aula talvez seja a aula mais importante desse curso até agora. Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho dos fundamentos que você vai utilizar em todas as suas rotinas do Dynamo, independente do que você esteja tentando fazer. O Dynamo sempre vai trabalhar com lista nos seus nodes, enfim. Ele sempre trabalha com lista, tá? Então vamos lá. Eu estou com o meu Dynamo aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tem umas pastas abertas. Beleza. Estou com o meu Dynamo aqui aberto. E vou maximizar o Dynamo e vou criar uma nova rotina. Lembrando que eu estou num template de arquitetura, num projeto zerado e não tem nada nesse projeto. Então você pode abrir aí um projeto novo no Revit, não importa o template que você esteja, certo? E a primeira coisa que a gente faz aqui é conferir as unidades, beleza? Então aqui o meu template está em pés, eu preciso até mudar isso, ele não está pegando a biblioteca certa, mas enfim, é só mudar aqui, vou colocar para metros, vou colocar 2 casas decimais e dar um OK, pronto. E agora nós vamos para abri alguma coisa aqui que eu não deveria ter aberto, o Google Chrome, certo? Vamos lá, e agora vamos para o Dynamo, certo? Então, só voltando aqui, tela inicial do Dynamo, vou criar uma nova rotina. E agora, gente, a gente vai criar uma lista, certo? Então veja só, o que é uma lista no Dynamo? Uma lista é um conjunto de elementos, certo? É um conjunto de coisas aqui. E que conjunto de coisas são essas? Se você selecionar alguma coisa, algum elemento do Revit aqui no Dynamo, você vai ter uma lista de elementos do Revit. Que eu não sei se você lembra, mas eu falei na aula passada que quando nós temos uma lista de elementos do Revit, sempre ao lado do nome desse elemento ou do tipo desse elemento, vai estar aquela caixinha verde com o ID do elemento, certo? Só que nós podemos ter outros tipos de listas aqui no Dynamo. Digamos que nós puxamos nós temos uma série de janelas aí do Revit e nós puxamos o parâmetro de fabricante. Digamos que essas janelas elas são configuradas com o nomezinho lá do fabricante. Então nós vamos ter uma lista com o nome dos fabricantes. Ou seja, isso não é mais um número, isso não é mais um elemento do Revit, isso é um texto, certo? Uma lista de textos. E aqui, de forma bem simples, para que a gente possa entender como é que funciona a criação de listas aqui no Dynamo, eu vou dar um exemplo bem interessante, bem básico, bem besta, mas você vai conseguir entender os conceitos de lista aqui no Dynamo, beleza? Nós vamos criar uma lista de compras aqui no Dynamo. Você já vai entender por que eu vou fazer isso, tá? É um exemplo bem básico, é um exemplo que a gente só vai utilizar informações aqui dentro do Dynamo, a gente não vai criar nada no Revit, a gente só precisa abrir o Revit para que a gente possa utilizar o Dynamo. Então, olha só, gente, se a gente vir aqui em Input na nossa biblioteca, e se a gente vir aqui em Input, certo? Nós já em Basic,
nós já vimos alguns carinhas desses. Nós já vimos o number, certo? Nós temos o number, que é para você, olha ele aqui, que é para você criar, enfim, você digitar qualquer valor decimal, decimal, negativo, isso aqui é para qualquer coisa esse number, tá? Mas se a gente voltar lá, a gente vai querer agora, como a gente quer criar uma lista de nomes, a gente vai utilizar o node chamado string, tá? String é um nome em programação onde a gente vai inserir, digamos, o texto, o nome do tipo de dado textual aqui no Dynamo é chamado de string. Então, por exemplo, se eu tenho um nome de uma pessoa, não é um número, é um string, tá? E aí nós vamos utilizar esse node para a gente começar a fazer a nossa lista digamos que eu vou fazer uma compra lá no supermercado e nós queremos criar essa lista, uma lista de coisas que eu vou comprar. Então, vê só, eu tenho esse node aqui, eu vou inserir uma informação textual aqui. Então, eu estou indo para o supermercado e eu vou comprar pão integral, certo? Ok. Então, isso aqui é um dado, certo? Isso aqui é uma coisa que eu vou comprar. Eu vou comprar outras coisas no supermercado. Eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nesse string, certo? Só que agora eu vou comprar queijo mussarela. Lembrando que isso aqui realmente é a minha lista do supermercado, que eu compro isso quase toda semana. Vamos lá, queijo mussarela. O próximo item é mortadela defumada. Olha aí. Então, cada node desse aqui representa um item, certo? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá. O próximo item seria requeijão. Olha aí que legal. E o próximo item, esse aqui não é muito para mim. Isso aqui é mais para minha namorada. Barra de chocolate. Inclusive, namorada Tati. Inclusive, espero que ela esteja assistindo essa aula, tá? Porque, enfim, eu já disse a ela para ela aprender Dynamo. E até agora ela não assistiu meu curso ainda. Mas tudo bem. Já estou na 4ª aula e eu insistindo para ela assistir o curso, mas tudo bem. Algum dia na vida dela, ela vai assistir esse curso e ela vai ver que eu falei dela no curso e ela só vai saber quando ela assistir. Tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui 5 nodes de strings, ou seja, são informações textuais. E aí, beleza. Eu tenho cada elemento separado aqui. Mas o que é que eu quero fazer agora? Eu quero criar uma lista. Gente, eu acabei de perceber que eu fiz uma coisa aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas eu criei esses nodes aqui, eles estavam meio assim, eu dei uma seleção toda nos nodes, cliquei com o botão direito, vim aqui nessa opção, ó, Align Selection, e aqui eu posso escolher esquerda ou direita. Eu escolhi direita, left. Aí os nodes selecionados eles alinham pela direita. Isso aqui você pode usar também. Eu usei, acabei nem explicando, mas está aí a explicação. Então beleza, gente. Isso aqui não compõe uma lista no Dynamo. Nós temos 5 nodes e cada node desse tem uma informação específica. Mas digamos que eu queira criar um elemento só que represente todos essa lista de compras. Então, eu vou precisar pegar esses caras e vou precisar criar uma lista com esses caras. E o node que a gente tem aqui de criação de listas, nós vamos aqui em List, certo? Nós vamos aqui, ó, se eu não estou enganado, é Generate, é isso mesmo. E o primeiro node, List Create. Vou dar um clique aqui, ele já vai aparecer aqui na minha tela, olha, List Create. Esse cara aqui, ele é muito usado, tá? Ele é a principal forma da gente criar uma lista com itens, certo? Então, ele funciona um pouquinho diferente. Ele tem esse maisinho aqui, onde você pode criar portas, essas portas de entrada. E aí, o que é que vai acontecer? Para a gente criar a nossa lista de supermercado, a gente vai clicar aqui e vai repassar os elementos para o node. Beleza? A gente está vendo que vai ter um a mais, olha. Então, a gente vem para cá e aperta nesse menos. E aí, esse cara, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os elementos que estão nessa entrada
e ele vai criar uma lista com esses elementos. Ele está criando uma lista. Se a gente vir aqui no output do Node, se a gente passar o mouse aqui em cima e ver aqui embaixo, olha o que ele fez. List. Ele criou uma lista onde nós temos os nossos itens de compra, beleza? Então veja só, aqui nós temos 5 entradas, 5, né? 5 entradas, e aqui agora a gente só tem uma saída. Por quê? Porque a saída desse node é justamente essa lista contendo esses 5 elementos, certo? E agora a gente precisa entender algumas coisas sobre lista, tá? Primeiro, eu com certeza já devo ter falado algumas coisas nas aulas anteriores, mas eu vou reforçar. Primeiramente, quando a gente tem uma lista no Dynamo, nós vamos ter aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, nós temos esse número aqui, olha. Essa caixinha aí tem 0, 1, 2, 3, 4. Isso aí é o índice ou index do elemento na lista. Isso é o endereço de um determinado elemento na lista, certo? Então, por exemplo, no endereço 0 nós temos pão integral. Na mortadela, no endereço 2, desculpa, nós temos a mortadela defumada. No endereço 4 nós temos a barra de chocolate, beleza? Então, beleza, isso aqui é o índice ou index, que é justamente o endereço de cada elemento na lista. Uma coisa interessante, o índice ele sempre vai começar a ser contado pelo 0. Então, se nós temos 5 elementos, o último endereço vai ser sempre 4, vai ser sempre 1 a menos, tá? Por quê? Porque em linguagem de programação, geralmente se começa a contar do 0, tá? E aí aqui embaixo nós temos, nessa área aqui, nós vamos ter a quantidade de elementos que existe nessa lista, tá? Então, a quantidade de elementos é 5, tá? E o index, você vai ver aqui 4, por quê? Porque ele começa a contar do 0. Então, ele sempre vai ter o endereço do último elemento sempre vai ter um número a menos do que a quantidade de elementos dessa lista, beleza? Então vamos prosseguir. Nós vamos ainda aprender algumas coisinhas sobre listas. Então beleza, que massa, eu tenho aqui uma lista com minhas coisas do supermercado. Então eu vou criar um grupo, eu vou selecionar esses nodes e eu vou agrupar esses nodes. Então estou criando um grupo. Eu não lembro, gente, se eu já falei de grupo aqui nesse curso, mas é isso aí. Eu vou criar agora um grupo com esses nodes, então eu seleciono esses nodes, certo? E eu vou apertar no meu teclado Ctrl G, certo? Outra forma de fazer isso, deixa eu voltar aqui, seria selecionar esses nodes, vir aqui em Edit e tinha aqui, olha, Create Group, tá vendo? Que é o Ctrl G. Se você clicar aqui, ele vai criar um grupo. E aí nesse grupo, gente, agora os meus nodes estão eles estão agrupados, certo? E aqui eu posso dar um nome a esse grupo. Eu vou dar 2 cliques aqui. Eu vou colocar aqui compras do supermercado, certo? E eu posso mudar a cor desse grupo. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu vou ver. Eu tenho várias cores aqui, ó. E eu vou colocar isso em azul. Por quê, gente? Na última aula desse curso do Dynamo, que eu não sei quando vai ser, eu não sei quantas aulas a gente vai fazer, mas eu quero fazer em torno de 5 a 6 aulas, tá? Então nós estamos... nós já, digamos assim, teoricamente nós já passamos da metade do curso. Eu não tenho certeza disso, tá? Eu tô analisando muito o feedback de vocês e o que é que vocês estão achando do conteúdo. Mas vamos lá. Na última aula desse curso, eu vou explicar um pouco sobre padronização, formas de organização das rotinas e padronização, certo? E uma das coisas que eu vou passar para vocês é justamente essa questão das cores dos grupos. Que na prática do dia a dia, o que é que a gente faz para deixar nossas rotinas mais organizadas? Nós agrupamos os nodes por funções específicas ou por processos específicos e nós padronizamos as cores de acordo com o tipo de ação que aquele grupo de nodes está fazendo. Então, por exemplo, nesse caso aqui nós temos uma criação, nós temos os inputs aqui, que são
as nossas compras, as nossas coisas que nós vamos comprar. E aqui nós temos isso aqui são inputs. Então, para input, eu padronizei com a cor azul. Então, tudo que for input, tudo que for para inserir informação, vai ser a cor azul. Mas não se preocupa com isso agora, tá? É só para você entender porque eu deixei isso aqui azul. Então, beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero agora criar outra lista. Depois do supermercado, eu vou lá eu vou a uma loja de tecnologia que vende acessórios para computador e tal. E eu vou comprar diversos produtos para minha área de trabalho aqui em casa, beleza? Então, vou precisar comprar um fone de ouvido para gravar as aulas, vou precisar comprar um suporte para o notebook, vou precisar comprar um mouse gamer e vou precisar comprar um mousepad, enfim. Agora eu quero criar outra lista com essas compras de tecnologia que eu vou fazer. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui, olha, em Input, Basic, String, certo? Outra forma de você pesquisar um Node é você clicando com o botão direito na tela e já vai aparecer aqui, olha, Search. Aí eu vou digitar aqui String. Aí ele já apareceu aqui o primeiro, olha. Beleza. Então vamos lá, eu tenho String. E eu tenho quantos itens que eu vou comprar? Já vou copiar agora. Ctrl C, Ctrl V. E eu tenho 4 itens. Então eu vou copiar isso aqui 4 vezes, certo? Vou dar aquela alinhada que você viu. Align Selection Left. Beleza. Então o primeiro item que eu quero é um mouse gamer. Certo? O primeiro item que eu quero é um mouse gamer. O segundo item que eu quero é um mousepad. Certo? O terceiro item que eu quero é um fone de ouvido. E o quarto item que eu quero é um suporte para notebook. Então aqui eu já tenho meus 4 itens. E como é que eu faço para criar essa lista? Eu vou aqui dar um clique em List. Eu vou aqui dar um clique com o botão direito para pesquisar já direto aqui. List Create. Olha aqui o meu Node, List Create. E agora eu tenho 4 itens. Certo? Então eu vou conectar esses caras aqui. Você já sabe fazer isso. E vou ter... E aqui, olha, vou ter a minha lista de compras de tecnologia, beleza? Então aqui eu tenho 4 nodes, 4 informações de input, e aqui eu estou juntando tudo e estou transformando em uma informação só, em uma lista, certo? Que é esse conjunto de elementos aí. Beleza? Então, gente, eu vou transformar isso aqui num grupo, Ctrl G, deixar ele azul, e aqui... eu vou clicar aqui, compras de tecnologia. Gente, parte mais importante agora. Nós temos 2 listas bem simples aqui no Dynamo que nós criamos, certo? E a gente colocou informações manuais aqui dos itens de compra, certo? Só que no seu dia a dia você vai lidar com muitas informações onde algumas vezes você vai imputar essas informações, você vai escrever essas informações aqui, mas na maioria das vezes você vai extrair essa informação de algum lugar e juntar essas informações em listas aqui no Dynamo, beleza? Só que, pessoal, o Dynamo ele vai muito mais do que essas listas simples, tá? Digamos que agora a situação é o seguinte, beleza, eu vou sair de casa e eu vou passar no supermercado e vou comprar minhas coisas e vou passar na loja de tecnologia e vou comprar essas coisas. Eu posso criar uma lista aqui agora que vai agrupar essas 2 listas, certo? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse cara, List Create, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, aí veja que ele manteve as portas, eu vou só tirar isso aqui, certo? E o que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou criar uma lista contendo as 2 outras listas que eu tenho. A gente já começou a complicar um pouquinho as coisas, mas isso é necessário. Então, essa primeira lista aqui, eu vou dar um clique List e vou colocar aqui essa segunda. Opa, pera aí, errei. A primeira eu vou colocar aqui, a segunda eu vou colocar no item 1, certo? Então, vê que legal, gente. Eu tenho uma lista onde essa lista contém 2 listas.
Deu para entender? Eu tenho uma lista, certo? Que é a lista principal, onde essa lista essa lista contém duas listas. Uma lista é a lista do supermercado e a outra lista é a lista de tecnologia, da loja de tecnologia. E isso aqui já nos introduz um conceito legal aqui no Dynamo, que são os níveis da lista, beleza? Vê só, gente. Observe isso aqui. Isso aqui é a parte mais importante dessa aula, beleza? Observe isso aqui. Nesse primeiro caso aqui, nós temos uma lista simples, tá? Então, a lista, e dentro dessa lista nós temos 4 elementos. Então, nós temos isso aqui, que quer dizer os níveis da lista, certo? Opa. Níveis, deixa eu digitar esse negócio. Níveis da lista. Oxi, não quer pegar não, mas tudo bem. Nós temos os níveis da lista. Agora foi. Então, esses níveis da lista, eles são extremamente importantes aqui no Dynamo, certo? Onde nós podemos agrupar listas dentro de listas. Então, aqui nesse caso, nós temos uma lista grande, certo? E aí nós temos duas sublistas, que podemos chamar de sublistas, que dentro dessa lista nós temos os elementos, certo? E olha isso aqui, essa lista aqui, nós temos dois níveis, onde o nível mais externo aqui, que é o L2, o nível 2, é o nível onde a lista, o elemento da lista está contido. E o L1, que é o nível mais interno, geralmente é o elemento é o nível dos elementos da lista, certo? Complicou um pouquinho? Vamos ver esse segundo caso aqui, olha. Nós temos agora 3 níveis. No nível 3, nós temos o elemento da lista maior, da lista principal. No L2, nós temos as duas sublistas, que são as listas que criamos anteriormente. E no L1, nós temos a lista com os elementos propriamente ditos, certo? E como é que a gente pode trabalhar com esses níveis, certo? Eu pensei num exemplo bem interessante aqui para a gente ver. Existe um node aqui no Dynamo que é o list.count, que ele vai contar os elementos de uma lista, certo? Ele vai contar os elementos de uma lista. Então esse cara, se a gente conectar aqui esse list create, vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Olha. Se eu pegar essa lista aqui e colocar nesse cara, ele vai dar, olha aqui, ele vai dar 4 elementos. Olha aqui, 4 elementos, certo? Ele gera um número dizendo a quantidade de elementos dessa lista. Se eu vim para essa primeira lista aqui do supermercado, nós temos um total de 5 elementos, certo? E se eu colocar nessa lista aqui, o que é que ele vai dar, gente? Se essa aqui tem 5 e essa aqui tem 4, a gente quer que ele dê... Calma, vamos ver como é que esse node está funcionando. Olha isso. Você conectou essa lista com 2 sublistas dentro e olha o que é que esse cara fez. Ele deu o número 2, certo? Isso por quê? Porque o node ele está trabalhando no nível da lista, certo? Ele está trabalhando no nível da lista maior. E como é que a gente pode mudar esse cara para que esse cara ele trabalhe nos outros níveis da lista aqui? Existe essa setinha para o lado e a gente pode clicar aqui, olha, Use Levels. E olha o que é que vai acontecer. Gente, isso é muito interessante. Olha o que é que vai acontecer. O Node, ele estava trabalhando no nível mais externo. Olha que legal. No nível 3, certo? E no nível 3 aqui, olha, presta bastante atenção nisso. No nível 3, que é o nível dessa lista aqui, quantos elementos essa lista daqui tem? Essa lista tem 1, 2. Deu para entender? Nós temos os elementos. Essa lista tem 1 e 2 elementos. Ou seja, se a gente trabalhar aqui no list count, no nível 3, nós temos 1 e 2 elementos. É por isso que o node retornou aqui 2.
Se a gente trabalhar no nível 2, certo? Que seria o nível das sublistas, deixa eu clicar aqui, olha aí que legal. Agora ele já nos deu 2 resultados, que é o que a gente quer. Que na primeira lista ele está dando que tem 5 elementos, olha aqui os 5. E na segunda lista ele está dando que tem 4 elementos, olha aqui o 4, certo? Se a gente colocar aqui, isso é coisa de programação, se a gente colocar aqui no nível 1, ele vai dizer quantos elementos tem em cada index desse aqui. E aí todo mundo vai ser 1, porque só tem um elemento aqui, olha. No 0 só tem 1, no 1 só tem 1, certo? E imagina quando você tem um jogo aí de várias sublistas. Nós podemos ter várias sublistas aqui, tá? Nós podemos criar várias sublistas. E isso é importante na hora que a gente estiver manipulando parâmetros, manipulando elementos no Dynamo. A gente precisa entender bem esses níveis aqui, beleza? Então, assim, isso é extremamente importante para que você possa trabalhar no Dynamo, certo? Então, eu trouxe esse exemplo aqui, bem legal, para que você entenda como é que funciona essa criação dessas listas, certo? Só que vamos prosseguir, ok? E agora nós criamos uma lista de strings, uma lista de elementos, certo? Só que agora o Dynamo também tem uma coisa que você vai precisar usar muito, que são as chamadas sequências numéricas. O que são sequências numéricas? São listas de números. Só que esses números eles seguem uma ordem lógica, eles apresentam uma sequência, tá? E como é que a gente vai fazer isso aqui no Dynamo, certo? Digamos que você tenha uma série de pranchas lá no seu projeto e você quer pegar o Dynamo e você quer substituir, você quer renumerar todas essas pranchas do seu projeto. Então, digamos que você tem 50 pranchas lá. E aí você quer criar no Dynamo uma numeração de 0 a 50, ou de 1 a 50 no caso. E você vai pegar esse valor e você vai passar esse valor para o parâmetro lá de number da prancha. Então, para isso, você precisa criar aqui no Dynamo uma sequência numérica. Você precisa criar aqui uma lista, onde dentro dessa lista você tem um conjunto de números ordenados, certo? Então, vamos lá. Aqui no Dynamo nós temos 2 nodes principais para criarmos uma sequência numérica, certo? Eu não sei se eu vou lembrar onde eles estão. Vamos lá em List. Eu acho que eu lembro, tá? Que é List, Generate. Olha aqui, são esses 2 aqui. Sequence e o Range, tá? Então vamos lá. Então como é que você entende esses 2 caras? Primeiramente, esses caras eles vão criar uma sequência, pode ser numérica, mas você também pode usar letras, tá? Se você precisar, mas eles são mais utilizados para sequências numéricas. E você vai criar essa sequência utilizando esses 2 caras aqui, certo? Esses são os 2 nodos principais. Então, como é que funciona esse cara? Esse cara ele vai criar uma sequência onde você vai precisar colocar aqui o número ou a letra inicial, a quantidade de números nessa sequência e o incremento, ou seja, o espaço entre os números e as letras. Ou seja, se você quer que a sequência ela seja 1, 2, 3, 4, se você quer que a sequência ela vai ser, se você quer um incremento de 2, você vai ter uma sequência 1, 3, 5, certo? Vamos fazer isso na prática, beleza? Então a gente precisa vir aqui e precisa colocar um number, certo? E olha aí, eu vou copiar e colar mais 2 vezes. E aí vamos lá. Eu quero iniciar a minha contagem pelo número 5. Certo? Eu quero que a minha lista ela contenha 10 números. Certo? E eu quero que a contagem seja feita de 1 em 1. Se você passar o mouse por aqui, você vê que no default
no padrão, ele já faz uma sequência com a contagem de 1. Então não precisaria colocar nesse número aqui. Então vê só aqui no output desse node, olha o que ele fez. Ele está começando a minha sequência pelo número 5, que foi o input que eu coloquei aqui. Nós temos 10 elementos, olha aqui, 9. Lembre-se que o último elemento, a quantidade de elementos é sempre o último index mais 1. Então nós temos 9 mais 1, 10, porque a contagem aqui começou com 0, né? Então vê que interessante. Então esse node, ele de forma bem simples e rápida, ele já criou para a gente essa sequência numérica. Isso aqui é totalmente paramétrico, gente. Se eu quiser começar de 1, olha o que ele fez. Ele começou de 1, colocou 10 elementos. Os 10 elementos, os 10 elementos, eles continuam na minha sequência, certo? E os 10 elementos, eles continuam na minha sequência. E nós temos aqui uma sequência numérica totalmente paramétrica. Digamos que agora eu não queira mais 10, eu queira 8 números. Olha que legal, ele faz 8. Digamos que eu queira iniciar pelo número menos 5. Olha que legal, o Dynamo faz para você. Menos 5, menos 4, menos 3. Digamos que o step, o incremento agora, eu queira 1.25. Olha que legal, gente. Ele já fez aqui, olha, a sua sequência numérica. Digamos que você queira um incremento de 10. Olha o que é que ele fez. Menos 5, 5, 15, 25. Sempre mantendo o número de elementos, que é o amount aqui que você colocou. Beleza? Então assim, gente, esse node aqui ele é muito poderoso, tá? Nós temos também o range. O range, ele vai criar um intervalo onde a gente vai dar o início, a gente vai dar o fim e a gente vai dar o espaço entre os números. Então vamos lá. Vamos ver como é que esse cara funciona. Ele funciona um pouquinho diferente, tá? Opa, cadê meu node aqui que eu acabei de adicionar? Number. Pronto, aqui. Vamos lá. Opa. Vou copiar ele mais 2 vezes. E vamos lá. Agora eu preciso dar um número inicial. E o meu número inicial eu vou colocar 5. Eu preciso dar um final. Meu final vai ser 10. Opa, vai ser 10. E o meu step, ele vai ser 0.5. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, vê só, gente. Ele criou um intervalo entre 5 e 10. O range, ele funciona diferente do sequence, tá? O sequence a gente dá a partida, a gente dá a quantidade de elementos e a gente dá o espaço entre os elementos. Aqui não, aqui você vai determinar esse espaço, essa variação, certo? E você vai colocar o espaço entre os números aqui. Então, vê só. Eu coloquei 0.5. Então, ele começou 5, 5.5, 6, 6.5. E aqui, a quantidade de elementos, ela vai ser variável. Porque depende do que você colocar aqui. Digamos que eu coloque aqui 3. Ou seja, a distância entre os números ela tem que ser 3. Olha o que ele retornou. De 5 para 8, nós temos... de 5 para 10. Nós vamos lá. Então, nós temos 5, 6, 7 e 8. Beleza. Então, de 8 para 10, 10 é o final. Lembra? Então, agora, ele não chegou no final. Por quê? Porque não dá para contar mais 3. Se ele pegar 8 e contar mais 3, que é o nosso step aqui, ele vai fazer 11. E aí, o node ele não vai gerar esse 11º número. Por quê? Esse outro número, que é o 11. Por quê? Porque o final está no número 10 aqui, beleza? Então, nós temos esses dois principais nodes para a criação de sequências numéricas. Só lembrando que aqui você também pode usar letras. Por exemplo, aqui eu posso começar da letra A. Olha aqui, gente, que legal. Eu coloquei letra A aqui, ele ficou vermelho. Por quê? Porque eu coloquei uma letra A no node de número. Então ele já está dando um erro aqui, olha, o input must be numeric, o input precisa ser numérico.
Então, se eu quiser adicionar a letra aqui, eu tenho que chamar meu amigo string, tá? Então, vou colocar a letra A, vê que legal. Vou colocar o amount, que aí vai ser um número mesmo. Então, eu quero 10 letras. E o step, geralmente a gente vai deixar 1 para a letra, né? Então, vê só, vê que legal. Agora, na minha sequência aqui, eu tenho A, B, C, D, E. Ou seja, o 1, que é do step, é justamente a contagem normal das letras, né? E vê que legal, ele começou pela letra A e ele gerou 10 elementos nessa lista aqui. Então, esse cara ele também funciona com letras, tá? Legal, gente. Só que agora eu quero mostrar para vocês, eu quero ir além nessa aula. Eu quero mostrar para vocês uma forma muito mais inteligente de criarmos sequências numéricas, tá? Aqui no Dynamo, de forma muito mais paramétrica do que essas aqui que vocês estão vendo. Esses caras aqui, eles resolvem o problema, a maioria dos problemas. Mas, muitas vezes você vai precisar personalizar ainda mais essas sequências. E é por isso que eu quero te mostrar agora formas muito melhores de você fazer essas sequências aqui no Dynamo, beleza? Eu vou só cortar um pouquinho a aula e daqui a pouco eu estou de volta. Beleza, valeu galera, tá? Até daqui a pouco. Então vamos lá, gente, voltando à ação aqui. Então vamos lá. A gente agora vai aprender uma maneira mais inteligente até de criarmos sequências diversas aqui no Dynamo, beleza? E para isso eu vou precisar apresentar a vocês um novo amigo aqui, que eu acredito que ele vai estar aqui em Input, Basic. Deixa eu ver se ele vai estar aqui. Não, ele não vai estar aqui. Deixa eu ver onde é que ele vai estar. Eu acho que ele vai estar Script. Não vou achar ele agora, tá? Ah, achei, tá? Olha o nosso amiguinho aqui, Code Block, certo? Então ele está aqui em Script, Editor, Code Block, certo? Então, gente, olha aqui o Code Block e agora eu vou apresentar para vocês esse cara, que é um grande amigo nosso, certo? Porque ele te dá um poder muito grande aqui dentro do Dynamo, certo? Eu não vou estar te trazendo as definições técnicas de programação por trás desse cara, tá? Eu nem sei, nem tenho propriedade para falar disso, tá? Eu só sei realmente como ele funciona e como ele pode nos ajudar. Mas vamos lá, CodeBlock é um Node, ele é um Nodezinho, só que ele é um Node que ele tem uma interface textual. E dentro desse Node, nós podemos escrever, nós podemos programar de forma textual. E a linguagem de programação que é usada aqui dentro é o Design Script, tá? Que é uma linguagem de programação bem simples. Só que o que eu quero te mostrar aqui algumas sintaxes muito fáceis do CodeBlock para que você consiga criar suas sequências só aqui nesse cara, sem precisar usar esses nodes, fazendo a mesma coisa e até mais, tá? O CodeBlock ele é tão usado que a gente pode encontrar ele aqui em Script, Editor, CodeBlock, ou então a gente pode simplesmente dar 2 cliques no espaço vazio da área de trabalho aqui, que esse cara é o atalho desse cara porque ele é muito usado, certo? Então vamos lá, CodeBlock, your code goes here. Então, vê só, gente. Se eu quiser criar uma sequência numérica onde eu tenho um número principal e um fim, certo? E essa sequência é uma sequência normal, eu vou dar, por exemplo, de 1 a 10 e eu quero que essa sequência seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu simplesmente só preciso vir aqui no CodeBlock e digitar 1, se esse é o meu número inicial, 2 pontos, 10. Se eu clicar fora, olha o resultado aqui do CodeBlock. Vê que massa, gente. Eu simplesmente digitei 1, 2 pontos, 10. Ele já criou a minha sequência, já criou uma lista com números de 1 a 10. E o incremento, claro, aqui, o step, ele é 1, né? Então, 1, 2, 3, certo? Então, isso aqui é uma lista
que eu posso criar aqui com o meu code block, certo? Então agora, para a gente prosseguir, você precisa entender algumas coisas dessa linguagem de programação chamada Design Script, certo? Então, por exemplo, cada linha aqui, cada linha do código, ela termina com ponto e vírgula. Então, se eu quero criar outra sequência agora, abaixo dessa eu preciso colocar um ponto e vírgula. Como eu cliquei fora, ele já colocou automaticamente. Mas aí agora eu vou dar um Enter e eu posso criar mais uma lista aqui embaixo. Se eu quiser agora fazer a mesma coisa que eu fiz, mas mudando esse incremento, esse step, como a gente viu, eu posso fazer o seguinte: 1, 2 pontos, 10, 2 pontos, agora eu especifico o meu step, 0.5. E vou clicar fora. Ele já vai adicionar o ponto e vírgula e olha a minha lista agora, certo? O code block ele sempre vai mostrar a última coisa da última linha. Ele sempre vai mostrar o resultado da última linha. Por quê? Porque dentro desse cara eu tenho duas listas agora, certo? Se eu utilizar um node chamado watch, que é um node só de visualização de output, se eu clicar nesse primeiro aqui, olha, esse code block contém a lista do 1 até o 10, que foi a primeira que a gente criou, e se eu colocar essa segunda aqui, olha, ele vai mostrar a lista agora do 1 até o 10 com o step de 0.5, certo? Então vê que legal, gente. Então vamos prosseguir. Existem outras formas, existem outras sintaxes que eu posso utilizar para esse cara, para fazer sequências numéricas mais inteligentes ainda. Digamos que você queira criar a seguinte situação. Se a gente criar uma lista de 1 até 10 e a gente quer o step de 3, por exemplo, o que é que vai acontecer? Step de 3 não, deixa eu ver um melhor. Até 12, tá? Então vê o que é que vai acontecer. Eu quero que a minha lista ela seja do número 1 ao número 12, certo? E que ela tenha um step de 3. Aí o que é que aconteceu aqui? O meu code block ele começou a contar 1, 4, 7, 10. Só que eu quero que ele vá até o 12. Só que se ele não consegue chegar até o 12 pulando 3. Porque ele iria para 13. Concorda comigo? 10 mais 3 dá 13. Então, digamos que agora eu queira adicionar algo aqui nesse step, digamos, que eu queira dizer para o Dynamo o seguinte: Dynamo, eu te dei esse número 3, só que você arredonda aí esse step para que eu consiga chegar obrigatoriamente no 12, dividindo os meus números por iguais. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. E aí, para que a gente possa fazer isso, a gente só precisa adicionar esse símbolozinho aqui, olha. Vou apertar uma vez aqui, esse tiozinho aqui, e olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer agora. Ele contou do 1 até o 12. E o que é que ele fez aqui, gente? Ele dividiu os números por iguais, o incremento por igual, só que esse sinalzinho aqui quer dizer que o Dynamo ele vai colocar um step aproximado desse 3 que eu coloquei, para que obrigatoriamente ele vá do 1 até o 12, certo? Então veja que é diferente aqui a lógica, certo? Se eu tirar esse tio aqui, olha, ele vai até o 10, porque obrigatoriamente ele está seguindo o 3. E quando eu coloco o tio, esse valor aqui, ele vai criar um resultado aproximado desse 3. Ou seja, a gente está vendo aqui que ele não colocou 3, ele colocou 2, não é isso? Ele colocou 2,75 para que fosse possível chegar no 12. Entendeu? Então vamos lá, vamos prosseguir. Temos mais outros exemplos, tá? Digamos que agora eu tenha o meu início, eu queira ter uma contagem de 1 até, digamos, até 20. E agora eu quero que a minha sequência numérica vá de 1 até 20, mas que ela tenha 6 elementos. Então como é que eu faço? Eu vou de 1, 2 pontos, 20, 2 pontos,
hashtag 6. Olha o que é que vai acontecer. A minha lista ela vai do número 1 até o 20, certo? E aí ela dividiu esses números por igual para que essa lista ela tivesse os 6 elementos que eu defini aqui nesse cara. Beleza? Então, se nós temos, se quiséssemos 7 elementos, a gente vem aqui, muda esse cara e olha que legal. Ele foi do 1 ao 20, dividiu, a distância entre esses números é a mesma, mas ele garantiu que tivesse 7 elementos nessa lista. Vê que interessante. Gente, isso é muito poderoso, tá? E nós temos mais um exemplo, que é justamente aquele exemplo da sequência numérica que a gente viu, que é esse carinha aqui, olha, o sequence, tá? Nós podemos fazer exatamente o que esse cara está fazendo aqui no code block. Então, digamos que nós queremos ir do número 1, nós queremos partir do número 1, nós queremos uma quantidade de elementos, nós queremos 10 elementos na lista e queremos que a distância entre esses elementos seja 3.5. Então, olha o que ele vai criar. A gente não sabe o último número, porque a gente só está estabelecendo o número inicial e a quantidade de elementos nessa lista. Então, esse 10 aqui é justamente a quantidade de elementos que eu tenho nessa lista. E o 3.5 é justamente a distância entre um elemento e outro, tá? Então, nós temos 1, 4.5, 8, 11.5 e assim vai, beleza? Então, vê só, gente, com essas pequenas linhas de código aqui, isso é uma sintaxe da linguagem de programação Design Script, mas você já consegue criar essas sequências numéricas de forma muito mais inteligente, tá? Isso aqui vale ouro, tá? Essa informação que eu estou te dando vale ouro, tá? E aí eu só vou te ensinar mais algumas coisinhas interessantes aqui do nosso code block. Primeiramente, para que a gente não se perca aqui, eu vou adicionar algumas anotações para que a gente saiba o que é que cada uma tá criando aqui. Então eu posso dar um Enter aqui no começo e quando eu quiser escrever alguma anotação, eu vou digitar essas duas barras aí na frente da linha que eu vou escrever. E agora eu vou colocar aqui que essa primeira sequência, eu vou colocar aqui sequências numéricas. Aí você vê que tudo que eu estou digitando, ele está verde. Isso quer dizer que está indicando visualmente aqui que isso aqui é só um comentário, certo? Isso aí não tem valor nenhum de código, não está executando nada. Isso aqui é só um comentário. Então, minha primeira sequência, ela é início, 2 pontos, fim, certo? Minha primeira sequência aqui. Minha segunda sequência, ela é início, 2 pontos, fim, 2 pontos, incremento, que é o step, certo? Então aqui ele está indo do 1 até o 10 com um step de 0.5. Fielmente esse step ele vai ser seguido. A minha terceiro tipo de lista é justamente início, 2 pontos, fim, 2 pontos, incremento aproximado. Vou só colocar ProX aqui, certo? Ou seja, ele vai seguir mais ou menos o 3, mas ele vai garantir que a minha lista vai do 1 até o 12, com a distância entre os números de mais ou menos 3. Então, se for preciso colocar para menos, ele vai colocar, certo? Vamos lá, o próximo exemplo é justamente início, 2 pontos, fim, 2 pontos, quantidade de números, certo? Então aqui nós temos o início, nós temos o fim e nós temos a quantidade de números nessa lista. Então, fielmente ele vai dividir esses números por iguais para que a quantidade final desses números seja 7. E o último comentário que eu vou fazer aqui é justamente o início,
quantidade de números, dois pontos, incremento. Certo? Então é isso, gente. Essa rotinazinha aqui vai ficar com vocês. Eu aconselho que vocês peguem isso aqui, exatamente isso aqui. Vocês imprimam isso e coloquem na parede aí do seu quarto, para que você possa decorar essa sintaxe, essa forma de escrever, essas sequências numéricas, e para que você possa estar usando no seu dia a dia, tá? Esse conteúdo aqui, ele vale ouro, tá? E agora eu vou levar isso a um próximo nível, tá? O CodeBlock, ele é um cara que ele te permite muitas coisas, muitas parametrizações aqui nas suas rotinas, beleza? E eu vou te mostrar uma coisa bem interessante do CodeBlock, que é justamente o que você pode fazer para adicionar variáveis nos seus códigos, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou criar outro CodeBlock aqui do lado, certo? E eu vou pegar um desses exemplos aqui e vou criar a minha sequência numérica, tá? Eu vou pegar esse penúltimo aqui. Eu quero uma sequência que comece em 5, eu quero que ela termine em 50 e eu quero que ela tenha, sei lá, 12 números. Então vamos ver aqui a minha sequência. Então digamos que eu estou criando essa sequência aqui. Só que digamos que eu queira fazer uma rotina onde essas informações elas sejam paramétricas, ou seja, o cara vai pegar a rotina e é o usuário que vai digitar aqui qual é o início, qual é o fim e qual é a quantidade de elementos dessa sequência, beleza? E você vê aqui que beleza, o CodeBlock tá massa, ele criou aqui. Só que para eu conseguir alterar esse número, eu tenho que vir aqui no CodeBlock, eu tenho que apagar os 50, eu tenho que digitar os 60, se eu quiser mudar, né, para 60. E existe uma forma muito mais inteligente para fazer isso. Nós podemos adicionar variáveis nesses nossos códigos aqui do CodeBlock. Então, por exemplo, se eu chegar aqui no 5, e ao invés do 5 eu digitar número inicial, número inicial. E se eu clicar fora, vê o que vai acontecer. Olha que legal, gente. O que é que aconteceu aqui? Primeiramente, o CodeBlock tá dando um aviso aqui dizendo que essa variável aqui, esse número inicial, ele precisa de um valor. Não temos nenhum valor ainda. Mas olha o que aconteceu aqui, olha. Eu acabei de criar aqui no meu CodeBlock uma variável para que aqui agora, nessa porta, eu possa vir aqui com um node de number e adicionar o meu número. Então agora eu trabalho por fora. Olha que legal, 12, 11, certo? E aí agora eu tenho isso aqui como uma variável. Lembra das equações lá de matemática? Então, isso aqui é a minha variável. E algumas coisas que você precisa entender sobre essa variável, tá? Tem que ser um número, tem que ser um nome, aliás, tem que ser um nome aqui pegado e tem que ter, se eu não estou enganado, você não pode, na verdade, fazer tipo número final, certo? O CodeBlock ele não vai entender, certo? Porque ele não entende isso aqui como uma variável. Então a sua variável ela precisa ser um nome pegado, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei número final, número inicial, número final, certo? Se você precisar colocar, sei lá, número 01, tá? A sua variável também vai funcionar. Lembrando que você precisa, se você for colocar número, você precisa misturar letra com número, né? Por exemplo, N01. N01. Ele criou minha variável aqui, N01. Porque se você digitar apenas 01, aí já é o número, né, gente? Aí paciência, né? Aí ele não vai criar a variável. Ele vai pegar esse valor numérico que você digitou. Então você precisa, nesse nome da variável, você precisa ser um string, ou, se você quiser realmente adicionar uma letra,
um número, aliás, você precisa misturar número com texto, tá? Então, por exemplo, nós temos o número inicial, esse aqui seria o número final. Uma dica é você evitar acento, tá? E aí agora eu tenho duas portas aqui. E eu posso pegar esse cara e criar a minha variável aqui. Então, número final vai ser 100, por exemplo. Aí olha que legal. Ele partiu do 11 e agora vai até o 100. E eu posso parametrizar também essa quantidade. É isso aqui, preste atenção. Você precisa manter a hashtag, esse jogo da velha aqui, que é justamente a sintaxe que está dizendo aqui para o code block que isso aqui, esse número aqui indica a quantidade de elementos na lista. Então aqui eu posso colocar quantidade números. Deixa eu colocar esse números maiúsculo. Quantidade números. E o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir outra porta aqui, olha. Certo? E agora a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Conectar esse cara à quantidade de números e colocar aqui. Pô, eu quero 10 números. 10 elementos. Então, vê, ele vai criar a sua lista partindo do 11 até o 100 com 10 elementos nessa lista. Beleza? Então, é dessa forma que você consegue adicionar variáveis e parametrizar suas sequências numéricas. Gente, isso é muito importante e muito interessante, tá? E aí, gente, com isso a gente finaliza esse conteúdo de criação de listas e sequências numéricas. Lembre-se, o Dynamo, tudo no Dynamo ele vai envolver lista e sequência numérica, tá? Então você precisa entender bem como é que funciona tanto a questão de criação das listas quanto a questão de parametrização dessas listas e sequências numéricas, beleza? Então, vamos prosseguir agora com o nosso conteúdo. Então, pessoal, o último conceito dessa aula aqui que eu vou introduzir para vocês, também é um conceito extremamente importante, é o conceito de lacing, tá? O conceito de lacing. Opa, deixa eu digitar certo. Lacing ou enlaçamento. Opa, tá saindo errado. Enlaçamento, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer, o lacing ou o enlaçamento é como o node. Os nodes eles vão se comportar quando eles recebem inputs de listas com diferentes quantidades de elementos, certo? Não entendeu nada do que eu falei? Você vai entender em alguns segundos, tá? Então, vê só. Esse projeto que está aberto aqui aquele projeto que vem no Revit, que é o projeto, um sample, tá? Um projeto demonstrativo. Eu só salvei como, limpei o arquivo, tá bom? Eu limpei esse arquivo só para ficar um pouquinho mais leve. Então você pode baixar aí nos arquivos da aula, ou você pode abrir esse projeto aí diretamente se você na sua página inicial aí do Revit, beleza? Vai funcionar de qualquer jeito. Ou então você pode abrir outro projeto, certo? Que tenha paredes do Revit modeladas, certo? Mas vamos lá. Eu tenho dois exemplos para te mostrar, para poder te explicar essa questão do lacing, do enlaçamento dos nodes, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Você vai aí nos seus arquivos do curso e você vai ver aí que na pasta DIN, nas rotinas, você tem o Lacing 1 e Lacing 2. A gente vai abrir o Lacing 1 agora, tá? Então, eu vou abrir aqui e a gente já vai praticar isso aqui. Eu criei um exercício aqui e eu queria te explicar o que é que eu fiz nesses carinhas aqui. Eu vou colocar esses caras para o lado aqui, eu não vou usar eles agora, mas vamos lá. Eu criei 2 pontos, duas listas de pontos, beleza? Então nós temos esses pontos e nós temos esses pontos aqui, certo? Então em uma lista nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e na outra lista nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos listas de diferentes pontos, de diferentes quantidades de pontos, beleza?
Nós temos um node no Revit chamado Line by Start Point End Point. O que é que esse cara vai fazer? A gente vai dar um ponto inicial e um ponto final e ele vai criar uma linha. Só que vê que engraçado, nós podemos dar uma lista para esse cara. Se a gente der uma lista de 6 pontos iniciais e uma lista de 6 pontos finais, teoricamente o Node vai entender que aquelas são a lista do começo e a lista do final. Então ele vai fazer 6 linhas, certo? Beleza. Só que nem sempre a gente tem esses tipos esses dados estruturados dessa maneira. Então o que é que a gente tem aqui? Eu tenho duas listas onde elas contêm quantidades de pontos diferentes aqui nesse arquivo. E aí a gente vai, eu vou até deixar esse cara aqui, eu vou pegar o mesmo node, tá? Mas é porque esse aqui tem a configuração do lacing, eu já vou explicar o que é, mas eu posso vir aqui, line by start, vamos usar aqui, é melhor. Eu não vou usar esses caras agora não. Eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Eu só copiei para fazer com vocês. Eu acho que vai ser mais interessante. A gente vai vir aqui em Geometry. A gente vai vir aqui em Curves. Vou dar um zoom aqui na tela. A gente vai vir aqui em Curve. E a gente vai procurar o cara. Eu acho que ele está por aqui. Deixa eu ver. Start... line é aqui, gente, não é em curve não, é em line. Então line nós temos o node aqui, olha, by start point end point. É esse cara aqui que a gente quer trabalhar. Então vê só, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou criar eu tenho duas listas e eu vou dar minha linha inicial e minha linha final. E vamos ver o que é que vai acontecer. Vou dar um aqui e vou dar o outro aqui. E agora o nosso Dynamo ele está no modo manual, ou seja, para ele executar eu tenho que clicar em Run, tá? Então, beleza, nós temos aqui o Node e eu passei uma linha com 10 pontos e uma linha com 6 pontos. E o que é que esse Node vai fazer? Vamos lá. Olha aí, gente. Esse Node, ele pegou esses 6 pontos, ele uniu esses 6 pontos com os 6 pontos da outra linha, só que ficaram 4 pontos aqui sobrando, tá bom? Então esses pontos eles não foram usados. Então esses dados aí eles não foram usados nessa função desse node. Isso quer dizer, isso é por causa da configuração do lacing do node. Agora eu vou te explicar as diferenças dessas configurações, tá? Então vê só, gente. Nós temos, se a gente clicar em cima do node com o botão direito e vir aqui em Lacing, certo? Nós temos 3 opções, certo? Olha aqui. Nós temos o Shortest, o Longest e o Cross Product. Eu vou explicar cada um, tá? Esse alto aqui é justamente, ele é o que vem marcado no Dynamo. E o Dynamo, ele tenta entender e ele coloca automaticamente uma dessas 3 opções, dependendo do node, dependendo da estruturação das listas, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui para a gente começar a entender como é que funciona isso? Eu vou pegar esse node, vou colocar ele em Shortest, tá? Aí vê que esse símbolo agora mudou, olha. Quando a gente estava em alto aqui, olha, ele estava em alto. Agora, se eu clicar com o botão direito e colocar em Shortest, ele vai ficar com apenas um tracinho aqui, certo? E agora eu vou dar um Run para ver o que acontece, beleza? Então vamos lá, vou dar um Run. Permaneceu exatamente do jeito que estava, ou seja, o automático já tinha colocado esse node para trabalhar no Shortest, tá? E aí, o que é que a gente precisa saber sobre esse Shortest? Shortest, a lista menor domina. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o node ele estiver no shortest, isso quer dizer que a lista com a quantidade menor de números, de elementos, tá? Não números, não precisa ser só números, mas a lista com a quantidade menor de elementos ela vai dominar, ou seja, ela vai ser utilizada por completo
e a lista maior ela vai ficar sobrando. Então o que é que acontece? A lista menor é essa de 6, então ela foi usada totalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o resto dos números da lista maior eles foram ignorados. Então, no shortest, a lista menor ela domina a ação do node, beleza? Vamos copiar esses caras, Ctrl C. Eles vão continuar grudados o start e o endpoint, a gente quer isso. Só que agora a gente vai pegar e a gente vai colocar aqui no lace, a gente vai colocar para o longest, esse segundo cara. E aí, gente, só para a gente não se complicar, como a gente está usando os mesmos pontos, agora que a gente vai ter dois nodes criando as linhas, essas duas linhas vão aparecer uma em cima da outra. Então eu posso vir aqui nesse node, clicar com o botão direito e marcar aqui, olha, desmarcar aqui, preview. Então aí as linhas criadas por esse node aqui, elas vão sumir. E as linhas que vão ser criadas agora vão ser desse cara aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou dar um clique em Run e olha o que aconteceu, gente. Já aconteceu uma coisa diferente. Porque no longest, presta atenção, isso aqui é muito interessante, gente. No longest, a lista maior domina, certo? Eu vou até colocar esse maior maiúsculo aqui. A lista maior domina, tá? Ou seja, a lista maior ela vai ser completada. Vou mudar aqui, menor domina. Ou seja, quem manda agora é a lista maior. Então, todos esses dados aqui da lista maior, eles vão ser usados, certo? E a lista menor que se foda. A verdade é essa. Então, ele veio aqui na lista maior, ele pegou e conectou os pontos. E quando chegou no último, os outros pontos que sobraram foram todos para o último elemento da lista menor, certo? É assim que o Dynamo ele vai executar esse comando, beleza? Então, só para você ficar ligado, no shortest a lista menor ela domina, no longest a lista maior ela domina. E nós temos uma terceira opção. Eu vou desligar o preview desse cara e nós temos uma terceira opção, que é o cross product. Eita, pera aí. Fiz merda aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aí já que eu copiei, eu vou tirar o preview daqui. Vou colocar o preview, habilitar. E agora a gente vem aqui e a gente vai colocar em cross product, tá? E quando a gente clicar em run, olha o que vai acontecer. Puta merda, o que é que foi isso? O cross product é o que eu gosto de chamar de forma bem cômica, é a suruba das listas, tá? Isso aí é apelido, vou patentear esse apelido, tá? Por quê? Porque todo mundo vai pegar todo mundo. É carnaval. Então, por exemplo, o primeiro ponto, todos os pontos estão conectados a todos os pontos, tá? Então, o primeiro ponto, ele vai para todos. O segundo ponto aqui, ele vai para todos. O terceiro ponto, ele vai para todos e assim sucessivamente. Então, todo mundo se conecta com todo mundo. É o cross product. Tanto é que se você vê aqui no output, olha, o output, vê que interessante. Isso aqui é bem interessante. O output do shortest, ele tem 6 elementos, igual a menor lista que tem 6 elementos, tá bom? O longest, ele vai ter 10 elementos, que é a mesma quantidade dos elementos da lista maior. E o cross product, vê que interessante, ele vai ter 60 elementos. Ou seja, é a multiplicação dos elementos das duas listas. Então, para cada sublista dessa daqui é um ponto, V. Essa primeira lista aqui é a lista desse ponto aqui. Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, entendeu? E assim sucessivamente. Então, esse cara ele vai misturar todo mundo. Isso é um exemplo clássico que se você for assistir qualquer curso de Dynamo aí, as pessoas explicam o lacing a partir desse exemplo. Esse exemplo é muito bom, tá?
Porém, eu quero adicionar algo a mais para vocês, tá? Eu vou adicionar algo a mais e vou mostrar a vocês outro exemplo prático de como você utiliza esse lacing na parte de gerenciamento de dados no Dynamo, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar aqui e a gente vai abrir o Lacing 2, tá? Que está aí nos arquivos do curso, tá? Que você baixou, você pode baixar lá no YouTube. Então o que é que eu tenho aqui, gente? Primeiramente o Dynamo está no automático, eu vou colocar no manual. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma rotinazinha bem simples, lembrando que você tem que estar com esse projeto aberto ou com qualquer outro projeto que tenha várias paredes modeladas, tá? Paredes aí. Porque o que é que eu fiz com essa rotina? Eu quero obter os valores de alguns parâmetros, certo? Então eu tenho uma lista com todas as minhas paredes do projeto. Então aqui, se eu der um run, a gente vai ver aqui que eu tenho 56 paredes nesse meu projeto. Beleza. E aqui eu criei uma lista aqui bem simples, onde eu tenho o nome de 3 parâmetros que eu quero obter. Se você clicar aqui em qualquer parede do Revit, você vai ver que nos parâmetros aqui das paredes nós temos o length, nós temos o length, certo? Cadê que eu já perdi, meu pai? Porque tem que clicar na parede aqui, olha. Nós temos o length, certo? Nós temos a área. E qual foi o outro que eu peguei? E o outro que eu peguei foi justamente o nível aqui em cima, olha. O base constraint, para ele me dar o nível que a parede está. Então veja só, gente, só para vocês entenderem esse exemplo melhor na prática, eu tenho uma lista de 56 paredes e eu tenho 3 parâmetros, o nome de 3 parâmetros. Eu quero obter esses 3 parâmetros, o valor desses 3 parâmetros de cada elemento dessa lista, tá? E a gente vai usar esse carinha aqui. O que é que esse carinha faz? Ele pega o valor do parâmetro pelo nome. Então você dá o elemento, você dá o nome do parâmetro como string, como texto normal, e ele vai retornar o valor desse parâmetro, tá? Só que aqui tem uma coisa interessante acontecendo. Eu tenho 56 paredes e eu tenho 3 parâmetros. Ou seja, temos 2 listas com quantidades de elementos diferentes. Então vamos ver como é que esse Node ele vai reagir, tá bom? Se a gente vir aqui no lacing dele e deixar ele no automático, a gente vai ver como é que ele vai reagir. Então ele foi executado, isso é um Node que está trazendo dados, então não vai aparecer geometria nenhuma, tá? Mas vamos analisar aqui o output dele. Eu vou utilizar um watch aqui, gente, para não precisar estar olhando para essa lista aí, tá? Eu vou utilizar um watch aqui. Esse watch aqui é um Node só para visualização aqui no Dynamo, tá? Então, vê só. Eu tenho 56 paredes, só que o meu Node ele só retornou 3 resultados. E 3 é o número de quê, gente? 3 é o número de elementos da menor lista. Então, esse Node ele está no shortest, tá? Ele está funcionando no shortest, certo? Esse Node aqui, ele está funcionando no shortest, tá? Esse cara aqui. Ou seja, por quê? Porque a lista menor ela está dominando. Então, o que aconteceu? Da primeira parede, vê que interessante. Vou afastar isso aqui, só para você entender o que está acontecendo. Nós temos três elementos aqui, que são os 3 nomes dos parâmetros. Então, da primeira parede, ele obteve o length. Da segunda parede, ele pegou a área. E da terceira parede, ele pegou o nível. Está exatamente aqui, olha. O nível aqui embaixo, isso aqui é a área, né? E o length, que é o comprimento da parede, certo? Então, vê que interessante. Então, se eu vier nesse cara agora e colocar o lacing no longest, a gente já viu que ele está no shortest, tá? Olha, dá um run, é esse resultado que ele dá. Se a gente colocar ele no longest, o que é que vai acontecer? Agora nós temos 56 elementos aqui nessa lista.
e 56 elementos é a quantidade dos elementos exatos das paredes, que é a lista maior, certo? Então, o que é que ele está fazendo aqui, gente? É o longest. E vocês sabem, vocês lembram como é que o longest funciona, né? Ele pegou o length, que é o comprimento da parede do primeiro elemento, certo? Ele pegou a área do segundo elemento, tá ok? E o base constraint, que é o nível da base da parede, ele pegou do resto. Olha aqui, só tem nível aqui agora. Então ele pegou o base constraint, que é o nível da base da parede, e ele extraiu essa informação do resto das paredes. Ou seja, quem está dominando é essa lista aqui. Só que vocês já devem ter entendido que o que a gente quer é obter todos esses parâmetros de todas essas paredes. Então, a nossa melhor opção é o nosso amigo cross product, certo? Que aí o símbolozinho é esse XXX aqui, ó. Ó, suruba de lista, XXX. Olha aí, mensagem subliminar no Dynamo, gente. Vamos lá. Vou dar um run. E olha o que aconteceu, gente. Agora nós temos 168 elementos. Se a gente multiplicar 3 por 56, deve dar, né? Tem que dar, não sei. Vai dar, com certeza. E o que é isso aqui? Isso aqui é cada parede. Vê que a gente tem 56 paredes. Então nós temos, se a gente descer, nós temos 55 é a última lista. Ou seja, como a gente começa a contagem de zero, nós temos 56 listas. E olha que legal, nós temos 56 paredes. Isso é lindo, gente. Tá? 56. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada lista dessa representa uma parede. E tem 3 elementos dentro de cada lista, que é justamente o valor dos três parâmetros que estão aqui. Gente, isso é muito lindo, gente. Isso é muito legal. Então veja como você pode gerenciar esses dados, você pode obter esses dados no Dynamo, tá? Então isso aí é mais um exemplo para que você possa entender essa diferença do lacing, que é justamente como o Node ele vai funcionar e como o Node ele vai tratar os inputs, quando os inputs são listas de diferentes quantidades de elementos, tá, gente? Então, muito obrigado. A gente está acabando a aula 4 por aqui, tá? E, por favor, deixem seus comentários e compartilhem esse curso. Esse curso é de graça. Esse curso eu estou compartilhando todo o conhecimento que eu tenho de Dynamo, tá? Tanto não só nesse curso, mas no YouTube inteiro. O meu melhor conhecimento de Dynamo eu estou colocando lá, tá? Tem muita coisa para entrar ainda, muita coisa para fazer, para colocar lá, mas o meu melhor estou colocando lá de graça. Então, por favor, gente, o mínimo que vocês podem fazer em forma de agradecimento a esse trabalho que eu estou fazendo é compartilhar, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima aula.